Boa tarde a todos. Hoje, então, a reunião Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, 28 de março de 2019. Saudar a presença do secretário Valdemar, agradecer a presença, em nome dele e de todos os presentes. Primeiramente, eu vou fazer a leitura da ata da última reunião. Ata da reunião ordinária, número 13 de 2019. Aos 14 dias do mês de março do ano de 2019, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas, as vereadoras Maria Helena Krumenauer e Rosane do Nascimento. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 619. Dispõe sobre a concessão de subsídio às empresas de Três Passos na forma de serviços e obras de terraplanagem, para construção, ampliação ou melhorias de empreendimentos e dá outras providências. Projeto de lei número 1219. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 4.475, de 5 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a criação de empregos públicos para provimento das vagas de agentes comunitários de saúde e da Lei Municipal... Existe uma lei que proíbe, né, em órgãos públicos passar com esse volume. Lei Municipal 4.427, de 29 de outubro de 2010, a qual dispôs sobre o plano de cargos e funções. Projeto de Decreto Legislativo número 119. Altera o Decreto Legislativo número 3, de 5 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário do município, cidadão de Três Passos e cidadão emérito de Três Passos, e institui a medalha de honra ao mérito do Poder Legislativo de Três Passos. Distribuição das matérias pela presidência da comissão. Na sessão ordinária do dia 11 de março de 2019, o presidente vereador William Heinig designou a vereadora Rosane do Nascimento como relatora para o projeto de lei 1219. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 619. A relatora Maria Helena solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do mesmo, especialmente após o recebimento do impacto orçamentário por parte do Executivo Municipal, o qual foi requerido pela presente comissão em outra oportunidade. A relatora proferiu o voto favorável e foi seguida pelos demais membros. Projeto de lei número 1219. A relatora Rosane do Nascimento solicitou orientação técnica, a qual proferiu o voto favorável, tendo em vista não apresentar vícios de natureza material ou formal, bem como o recebimento de mensagem retificativa advinda do Executivo Municipal. A relatora proferiu o voto favorável e foi seguida pelos demais membros em seu voto. Projeto de Decreto Legislativo número 119. A relatora Maria Helena solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto e afirmou que o mesmo não apresenta vícios de natureza formal ou material, sendo que compete privativamente à Câmara a concessão de qualquer honraria e homenagem. A relatora proferiu o voto favorável e foi seguida em seu voto pelos demais membros. Votação do parecer. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de leis número 619, 1219 e projeto de decreto legislativo número 119. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata. Coloco em votação, contrários se manifestem. Quem está a favor da ata, permaneça como está. Ata aprovada, então, por todos. Sigo agora com o expediente, fazendo a leitura sumária dele. Já adianto que o projeto de lei número 96 de 2018, que autoriza a proceder na contratação emergencial de um advogado autárquico para atuar junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Três Passos, e o projeto de lei número 2019, que autoriza a proceder na contratação emergencial de um oficial previdenciário para atuar junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Três Passos em uma carga horária de 188 horas mensais pelo período de um ano, podendo ser renovado por igual período. Esses dois projetos, portanto, em discussão com a assessoria da Câmara e com alguns colegas, para uma melhor análise e conversa tanto com o Executivo quanto com o Instituto de Previdência, nós vamos deixá-los em pauta para a próxima reunião, não sendo discutidos hoje. Então, apenas para constar em ata e pela gravação também, fica essa definição. O restante do expediente, então, projeto de lei número 1719,
dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 5.337, de 20 de março de 2018, aumentando o número de vagas para a contratação emergencial de professores de 15 para até 25 profissionais. O projeto de lei 1819, que autoriza a contratação emergencial de 5 profissionais oficineiros para atuarem no Complexo Municipal de Ensino Fundamental Integral Professor José Luiz Roden, nas áreas de informática educativa, taekwondo, dança, expressão corporal e teatro, esportes, lazer e ginástica. O projeto de lei 1919, que revoga a Lei Municipal 4.961, de 8 de julho de 2014, a qual autorizou o Poder Executivo a firmar termo de concessão de uso do pavilhão, localizado na FEICAP, a Associação Melhor Idade de Três Passos, a MEI, tendo em vista que a entidade não tem mais interesse de fazer uso do imóvel. E por fim, o projeto de lei número 2119, que autoriza a proceder na contratação emergencial de 5 operários para atuarem junto à Secretaria Municipal de Obras e Viação. Tá? Então, seguindo aqui, como o projeto 96 não vai ser discutido, eu passo de imediato ao projeto de lei número 1719, que tem como relator o vereador Flávio, com a palavra o colega. Boa tarde, colegas. Boa tarde a quem se encontra aqui presente. Esse projeto de lei número 017 fica o Poder Executivo autorizado a contratar em caráter emergencial para atender às necessidades temporárias e por total interesse do serviço público, conforme o inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, até 25 professores para atuarem na rede de ensino municipal. Já aproveitando o secretário que está aqui presente, eu gostaria que ele explicasse para nós. Aqui no artigo 3º diz assim: os candidatos ao preenchimento das vagas previstas nessa lei serão selecionados mediante utilização da lista de aprovados no concurso público vigente. E no caso de encerramento desta, por meio de novo processo seletivo simplificado. Eu gostaria de saber do secretário se essas vagas a ser preenchidas será chamado do concurso vigente ou será do novo concurso que será aberto, seletivo. Boa tarde ao relator, vereador Flávio. Boa tarde aos demais vereadores. É uma satisfação poder estar com vocês. Fico grato pelo convite. Já de antemão agradeço e me coloco também à inteira disposição. Eu vou fazer aqui um apanhado bem rapidinho, com a permissão do relator, para que a gente possa também situá-los, né? Nós temos um comparativo. 2018, nós tivemos 2.480 alunos. E 2019, 2.626 alunos. Portanto, houve um aumento de 146 crianças. Isso para nós dá 7 turmas a mais, ou seja, nós já temos aqui 7 vagas, seriam 7 professores. A Escola São José, ou então Complexo Municipal de Ensino Fundamental Integral, professor José Luiz Rode, com muito orgulho, pai do nosso nobre vereador, escola esta que eu estive hoje pela manhã visitando, e peço, se for possível, aos vereadores, sei que já estiverem lá, dar uma visualizada como ela está, dentro do avanço que a gente tem, né? Além disso, nós temos hoje 26 professores em licença saúde e licença gestante. Então vejam bem, nós temos 7 turmas, 7 professores e mais 26 de atestados. Isso não questiona os atestados, nem licença, de interesse não, são causas naturais. Em 2018, nesse mesmo período, nós tínhamos 20 professores em licença. Então um aumento também de 6 professores. Uma outra questão que a gente precisa considerar quando se fala em nomear, ou quando se fala em contratar através de um processo de seleção, nós precisamos considerar de que, inclusive esse secretário, tenho a minha formação, meu concurso para trabalhar em sala de aula, e portanto estou hoje exercendo essa função. E isso
nós temos que tomar todo o cuidado, tendo em vista de que amanhã ou depois a gente pode sim estar voltando para a sala de aula. Então eu não posso nomear, que hoje nós temos aqui, já antecipando, são 43 profissionais, eu tenho direção, eu tenho coordenação, eu tenho a equipe que trabalha comigo na minha secretaria, Cante em Cante, mais o polo, mais o desporto, né, mais a cultura, são professores que estão desempenhando outra função. E se eu chamar alguém, ou nomear nessas 43, corre-se o risco de amanhã ou depois a gente não estar na nossa função e nós não termos local de trabalho. Então nós temos que ter todo o cuidado quando nós administramos a questão de recurso humano. Cabe ressaltar também que no decorrer dos últimos 3 anos já tivemos a nomeação de 60 professores. Então, desse concurso que está vigente, que a gente sabe disso, que foi prorrogado até julho de 2020, o concurso foi feito para que a gente pudesse chamar, por exemplo, pedagogia 20. Né? Mas nós já nomeamos 54. Então, o total de nomeados do concurso, educação física nós nomeamos 1, geografia nós nomeamos 2, letras 1, matemática 1, pedagogia 54. Então vejam bem, de 20 nós já chegamos em 54, então a gente já fez, e aí nós temos que considerar também a questão da ordem classificatória. Educação especial nós nomeamos 1, que fecha então os 60 profissionais. Uma outra questão que há de se considerar, e nós temos que levar muito, mas muito mesmo a sério, é de que a lei do Fundeb, desculpa, estou atrás aqui, a lei do Fundeb termina em 2020. Então, em 2020, encerra o Fundeb. O que isso significa para nós? Eu estava olhando agora, em torno de 1 milhão nós recebemos no mês de janeiro, que é o pico que dá um valor mais alto. Se for extinto a lei do Fundeb, é 1 milhão a menos. Nós não vamos ter recursos para pagar o professor. Então, nomear professor, como eu colocava agora, eu vou nomear 26, ok, beleza. Se for extinto o Fundeb, nós temos um problema sério conosco, com os que já estão em exercício, e mais com os outros 26. Obviamente que existem projetos tramitando no Senado, enfim, para substituir o Fundeb, mas até então, a gente discutiu com os secretários na reunião nossa da Undime, a gente não tem nada de oficial que justifique o que diz, olha, o Fundeb vai ser substituído por essa outra lei. O fato é que o Fundeb ele foi por 10 anos, foi prorrogado por igual período, não pode mais ser prorrogado. Então ele está extinto em 2020. Então é uma situação que a gente leva bastante em consideração. Também, frente ao número de alunos do cenário que se apresenta, nós podemos usar do Fundeb 60% em folha. Né? Então 60% a gente pode... acima de mais de 60%, desculpa, se der menos tem que pagar abono. Nós fechamos em 2018 com 83,5% do Fundeb. Então a gente tem uma margem ainda. Obviamente que quanto mais eu aproximo dos 100% do Fundeb, menos recursos sobra para mim investir em material de limpeza, expediente, equipamentos, enfim, aquilo que é para manter as nossas escolas. Então é essa a razão que a gente visa buscar através do projeto de lei essa ampliação de 15 já existe, já estão sendo chamados, ou já foram chamados, para ampliar para mais 10. Até tendo em vista essa questão dos atestados, para nós é bem complicado isso. Frente à nossa realidade, né, eu acho que o Complexo São José, para nós é extremamente importante frisar isso, e aí vem toda a ajuda da comunidade, mas vejam bem, senhoras e senhores, em 2018, nós tínhamos no complexo 77 alunos. Hoje nós temos 144. E tenho certeza que quando nós vir para a sede nova propriedade, nova sede nossa, nós vamos ampliar esse número significativamente. Então essa turma aqui, para nós, é extremamente importante para que a gente possa estar buscando essa questão da aprovação da lei. Lembrando que a escola em tempo integral começa às 7 horas da manhã até às 17 horas da tarde, né, o atendimento das 7 às 17, e lá nós precisamos encarecidamente, além dos oficineiros que têm um projeto de lei, também de professores. Nós temos estagiários, mas vocês bem sabem, nós temos professores do nosso meio aqui,
que colocar uma turma de 20, 30 alunos para um estagiário é uma situação, não que eles não estão desempenhando a função a contento, a gente sabe disso muito bem, mas colocar um professor para assessorar, com certeza nós vamos ganhar em questão de qualidade. Não sei se eu respondi a pergunta, mas só para fazer uma apanhada geral. Eu vejo assim, ó, abrindo o processo seletivo agora e cada ano aumentando o número a mais de alunos, vai chegar ali na frente que vai virar em processo seletivo a cada 2 anos, né? E vai chegar um momento que também vai ter que fazer concurso público, né? Certo. Então, eu só gostaria assim, então, no teu ponto de vista, abre um processo seletivo e não chama do concurso? Desculpa, eu não respondi objetivamente a tua pergunta. Nós temos ainda alguns candidatos que restam ainda para a gente chamar do concurso, né? A orientação é de que a gente não precisaria fazer um novo processo seletivo, até porque demanda material e todo o processo, né, vereador? Então a gente chamaria do pessoal do concurso. Resta poucos ainda, né? E a gente já fez uma triagem, muitos estão fora, já estão trabalhando em outros municípios e não vão vir. Então, qual é a nossa ideia? Chamar aqueles sim que ainda restam e ainda restando vaga a gente já faz um processo seletivo. Porque demora muito essa questão de até fazer, desencadear, tem o prazo de recurso, né? Então, para nós é bem, eu diria até agoniante de a gente ficar esperando. Nós temos diversas turmas que não têm professores. Há de considerar, relator, vereador Flávio, permita-me, que o artigo 3º, ele explicita de que os candidatos ao preenchimento das vagas previstas nesta lei, esse projeto, serão selecionados mediante utilização da lista de aprovados no concurso público vigente. Deve ser esse concurso que está hoje em vigor. E no caso de encerramento desta lista, do concurso já feito e hoje ainda com vida, será então buscado o professor na seleção desse projeto que é os emergenciais. É isso? Isso aí. Um questionamento, secretário, assim. Então, os que estão concursados e aguardando nomeação serão contratados emergencialmente? Veja bem, eles serão, nós já fizemos então assim, a gente já chamou diversos, digamos assim, os 15. Chamamos o primeiro, não aceitou, o segundo não aceitou, a gente foi indo. Tá? Chegamos mais próximo do final, que eu não lembro agora qual é o número que nós estamos, certo? Então agora, aprovando a lei, nós temos 10, nós vamos começar a chamar de novo, digamos lá, 60, aí vamos começar a chamar. Não aceitam, vamos para o próximo. Findando essa relação, abre-se um novo processo seletivo. E a pergunta que eu quero fazer, por exemplo, esses que forem, então, que estão aguardando o concurso, aguardando nomeação, concursados estão aguardando nomeação, serão chamados, então, para o contrato. Qual é a perspectiva destes serem nomeados, já que eles aguardam a nomeação, estão aguardando a nomeação? Tem alguma perspectiva? Porque essa é a pergunta, né? É a pergunta que eles estão fazendo. Quando que eles serão nomeados? Eu diria, já coloquei para os presentes, de que assim, ó, a esperança a gente sempre tem que ter. Então tudo demanda, como eu disse antes, bom, na medida que a gente tiver alguma coisa segura da questão até do próprio Fundeb, né, e também a depender do executivo, a gente senta e pode sim estar fazendo as nomeações. Isso é bem tranquilo. Né? Então, a gente tem, por exemplo, assim, nós temos agora 7 professores que vão se aposentar. Né? Então, se for por área, vamos pegar um exemplo, a Irmingard. Né? Ela se aposenta, nós vamos estar nomeando um outro no lugar dela. Então, é uma dinâmica que a gente tem bem tranquilo com relação a isso. Né? Mas, assim, eu garantir que amanhã tenhamos a nomeação, não posso, né? Isso é óbvio. Né? Senhor secretário, mas aqui a gente tem uma lista, né, ampla de professores concursados. O ideal não seria chamar esses aqui para depois se abrir uma prova seletiva, até porque... Como eu colocava assim. Sim. Até porque nós tivemos uma reunião ano passado, onde eu era a relatora, o Edivan era o presidente, né, colega, que a jurídica se comprometeu com a gente. Isso está gravado aqui. Né? Bem tranquilo. O que eu coloco para a vereadora é aquilo que eu já falava antes. Eu tenho o concurso, por exemplo, se eu tenho concurso, hoje teve um pessoal lá,
História, por exemplo, né? É cadastro reserva. O que é cadastro reserva? A gente chama se a gente tiver a necessidade, né, em primeiro lugar. Então, se eu tenho, vamos pegar a minha área, geografia. Eu li agora que a gente fez nomeação de 2, mas a minha vaga tem que estar garantida. Amanhã depois eu deixo a minha função, eu vou para a sala de aula. Então, muito bem, vamos nomear, ok. Nomeamos, enchemos a prefeitura. Quando eu saio da prefeitura, eu quero minha vaga. Então, onde é que nós vamos botar os professores? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Eu sei, teve diversos em todas as áreas que a gente fez e que procuram a gente. Eu gostaria de nomear a todos, né? Mas tenho que ter certeza e segurança com o nosso recurso. Com certeza, mas na sua vaga também alguém vai lhe substituir, se acaso aconteça do senhor voltar para a escola, né? Sim. Então, ficou claro, então, aqui vai ser chamado para suprir as vagas do concurso, né? Mas ao longo do tempo vai ver se vai ser nomeado ou não, né? Isso. Exatamente. Lembrando de que a gente segue a sequência lógica de ser chamada. Onde a gente parou, a gente segue aquela sequência. Esgotando. Emergencialmente. Se utiliza a listagem de um concurso público para contratação de quadro de funcionários para uma contratação emergencial. Só isso que muda. Então não serão nomeados para o quadro de funcionários, serão chamados emergencialmente. Isso. Mais uma questão, assim, só para esclarecer, porque eu tenho certeza que tem gente que está acompanhando em casa, né? E querem. Por exemplo, a pessoa ela passou no concurso. Vamos supor pedagogia. Passou no concurso em pedagogia. Mas ela passou também no teste de seleção como servente e foi contratada como servente. No caso, agora, quando chegar na vez dela, ela vai ser chamada para a pedagogia. Ela sai da função de servente e vem para a área de pedagogia. Isso. Aí a depender do servidor. Digamos, se eu for nomeado para merendeira, ok. Então eu vou largar uma nomeação para assumir um contrato emergencial, é de cunho da pessoa, né? Mas pode, não tem problema nenhum. Perfeito. Não, eu falo dele, por exemplo, quem tem um contrato emergencial nessa área, ele já é funcionário da prefeitura, né? Mas ele vai ser chamado de qualquer maneira para atender às necessidades desse novo chamado ali, que não é concurso, e sim a seleção a partir do concurso passado. Né? Senhor presidente, eu queria só fazer uma colocação. O relator me permite agradecer a presença do secretário Valdemar, do secretário de Educação, dizer, secretário, que essa pedida sua, do senhor estar aqui hoje, fui eu que pedi na sessão segunda-feira passada e foi acatado pelo presidente, foi acatado em plenário. Justamente para tirar essas dúvidas ao qual o senhor está colocando. Olha o compromisso que nós temos aqui. Nós estamos diante de uma lista aqui, né, de professores que estão na fila de espera, né, esperando para ser chamado, né, para ser efetivado no concurso que fizeram em 2016. E aí aparece para a gente aqui uma seletiva para a gente aprovar. Bom, a gente não pode ficar aqui batendo boca em questão de colégio. Não podemos parar um colégio para não contratar um professor. Só que a gente queria ouvir da sua boca, como o senhor falou, bem colocado. Vai ser chamado as pessoas do concurso, né? Vai ser chamado, né? E o concurso foi prorrogado até 2020. Certo. Então existe também uma segurança para quem está esperando. Existe uma segurança, então a gente fica mais tranquilo nessa parte. Eu falo assim porque o ano passado, como colocou a vereadora Rosana Nascimento, ela era relatora e eu era o presidente daquela comissão. Então a gente teve aqui a certeza, porque estava sentado aqui a Gessiana, que é a procuradora do município, e ela nos colocou essa parte que só seria chamado professores de acordo com a lista da fila de espera. Então, tanto que a gente está aqui questionando, e o senhor nos colocou, então a gente fica mais contente, mais feliz. A gente queria que todos fossem efetivados, mas também tem aquele trâmite legal, tem a lei que tem que seguir, né? E existe o medo também do Fundeb também. De repente o governo, agora esse governo louco que está aí, de repente encerra tudo essas questões aí, e daí fica o município aí encharcado de gente e não tendo dinheiro para pagar os seus funcionários. Então seria mais ou menos isso, né? Isso que o senhor queria colocar para a gente. Isso, eu acompanho as sessões, eu acho que tem que parabenizar, né, Edivan, pela atitude. Eu acho que eu exerço esse cargo público, estou nessa função, né? E amanhã depois eu sei que eu estarei em sala de aula. Então essa preocupação a gente tem, né? Sempre lembrando que nós vamos dar sequência no concurso
Terminando o concurso, a gente abre um processo daí seletivo, né? Eu, como disse antes, eu gostaria de nomear a todos, né? Mas acho que o município, se o senhor me permite, o município já ultrapassou, inclusive, o que é determinado por lei. Na medida que eu abro um concurso, eu crio a vaga, eu tenho que chamar, né? Então, se eu abrir o concurso e eu criei 20 vagas, das 20 vagas a gente chamou 54. Então, ele abre uma discussão bem bacana. E educação física, por exemplo, né? A gente tem pessoal ou geografia, letras, que a gente chamou, que se aposenta, a gente está assim chamando, até porque nós entendemos que não vai ter mais um ônus para o município, né? E o efetivo, ele é efetivo para nós, ele dá uma segurança melhor. Com licença. Mas que estão não fica só na nossa comissão, né? Então já aproveita o momento para fazer a discussão completa e depois na outra comissão fica mais fácil a votação, mais rápida, inclusive. Boa tarde a todos, em especial ao nosso secretário de Educação e ao público presente que nos acompanha. Senhor secretário, eu gostaria de saber se o senhor pode nos passar o percentual do total de professores hoje do nosso município, qual o percentual que é do quadro e qual o percentual que é contratação emergencial. Perfeito, vereador Arley. Nós temos hoje 295 professores. 15 são contratados emergencialmente, que é através da lei que os senhores nos aprovaram, né? 206 professores são nomeados. E desses 206, 74 têm suplementar. Então, os 15, 206, 74 fecham os 295. Esse é o quadro que a gente tem hoje. E aí nós temos os 26, como eu falava antes, que encontram sem licença, mais os 43, então, que seriam os que estão em outra função. Mais alguém queira se manifestar? Um questionamento? Gostaria de pormenorizar. Eu devo me entender melhor a função, a nomeação, o concurso, a emergencialidade. Me responda. Foi feito o concurso para educação física, uma vaga. Esse foi chamado. Muito bem. Foi chamado, está suprida a vaga. Na pedagogia, tem 54 professores foram chamados. Muito bem. Mas falta daí um professor na educação física. Vocês vão buscar ela na emergencialidade. Vão fazer uma seleção e vão buscar ali. E aqui tem mais 50 para ser nomeados na pedagogia. Essa contradição que existe, não, chamaram mais um professor e me deixaram para trás. Mas quem sabe a área onde que ele que ele passou no concurso, não há aquela necessidade. Não é aquela matéria que está faltando. Não tem isso a ver? Perfeito. Você entendeu? Perfeito, sim. A gente entende, sim, com certeza. Por exemplo, se me faltar professor de geografia, eu tenho que separar, geografia. Isso. Me faltar professor de pedagogia, anos iniciais, educação infantil, pedagogia. Então, por área, hoje nós não temos problema. Praticamente a gente está mantendo com os professores que tem e com o pessoal que está dos 43, né? O nosso problema mais é nos anos iniciais. Nós temos uma leva de professores que já extrapolaram o tempo de aposentadoria, mas que estavam trabalhando ainda, vereador, né? Eles estavam trabalhando porque podem. Então, passou os 30 anos, o Valdemar continua por mais 10 anos. Né? Eu falei com a professora agora, ela está 42 anos na rede. Em razão da lei e da insegurança que nós temos na atualidade, na atual conjuntura, o que acontece? Quem fechou o tempo não está esperando mais, está encaminhando a aposentadoria na hora e está fechando. Então, nós temos agora 30 desse mês, 7 professores que estão saindo. Então, se não aprovar essa lei, bem tranquilo, nós temos 7 turmas, vezes 25, 20, que não terão professor. Então, veja bem, ainda nós temos que fazer o chamamento desse pessoal, como eu disse antes, aconteceu agora,
O cara casou e foi embora, nós temos que correr atrás, tem que ter a desistência dele, eu não posso chamar o próximo sem ter a desistência, né? O jurídico entende muito bem disso, né? E aí nós temos nessa espera de chama um, dá 10 dias de prazo, chama o outro, dá mais 10 dias, outro mais 10 dias. Então aqui para nós, tendo aprovado essa lei, a gente vai tentar agilizar com certeza, chamamos os do concurso, precisamos fazer a seleção. Bom, desses, digamos, 15 que restam ainda, desses 15 que restam nenhum assume, bom, aí nós temos que fazer o processo seletivo, e novamente lá vamos nós. Fazer o edital, lançar edital, prazo, faz a prova, prazo para recurso, faz a prova, correção, título e tudo mais, até homologar, aí vem de novo, chama o pessoal, um desiste, outro aceita. Então, para nós, eu conclamo a vocês, até de certa forma, agoniado, porque as nossas crianças não têm culpa disso, né? E eu dizia antes e vou repetir, o nomear, bom, eu nomeio 10, 15, 20, do jeito que a gente entender, nós vamos ter um problema logo lá na frente. Que certos municípios já estão tendo essa situação, que estão 100% do Fundeb, não tem mais recurso do Fundeb, né? Já extrapolaram o dinheiro que vem e estão pegando o recurso livre, enfim, para custear essas despesas. E aí nós não podemos fazer a exoneração em hipótese alguma. Então, a gente tem que ter mais cuidado. Assim, até para ficar bem claro, né, o que o Valdemar falou, deixar o pessoal que está já nessa lista mais tranquilo. O que o menos o município quer é ter que fazer um novo processo seletivo, né? Pela burocracia e pelo custo que gera. Então, vão forçar ao máximo chamar o pessoal da lista, porque é mais rápido e mais barato, né? Secretário, só para esclarecer, então, a ideia não é nomear o restante do pessoal dessa lista. Não. É usar essa lista do pessoal que fez concurso para contratar emergencialmente. E aí, se faltar, daí fazer um novo processo seletivo. É o que diz a lei aí, isso aí. Até porque nós temos o projeto, até porque o projeto de lei prevê vagas emergenciais, né? Então, para assessora jurídica. Só para esclarecer, assim, que é meu dever, nesse caso, esclarecer vocês, eu não posso olhar com um olhar de gestor público na questão do mérito, mas informar vocês da parte estritamente jurídica, né? E lembrar que o concurso público, ele é uma regra, né? E a exceção é contratação emergencial, por isso um cuidado enorme quando for contratação emergencial, principalmente quando tem um concurso público em vigência, e nasce um direito subjetivo e as consequências disso todos já sabem, né? Aqueles que passaram, mesmo que na lista, mesmo que no edital do concurso tenha 20 vagas para professor, né? O seguinte, que foi chamado 20, o seguinte, ele tem um direito no momento que prova que tem uma necessidade permanente da administração e não emergencial. Então, por isso a necessidade de se colocar de forma bem clara e principalmente comprovada. Então, o projeto de lei, para nós, ele não veio com nenhum documento de licença. Hoje já tem um esclarecimento maior. Mas no futuro, nem sempre se vai ouvir o que está aqui, né? Vai se olhar no processo se ele foi instruído juridicamente de forma correta. Então, o que tiver de licença, de comprovação dessa situação, para a segurança de vocês, vereadores, no futuro, né, e no momento para a decisão e no futuro, é interessante, então, comprovar essa situação de que não se trata, então, de uma vaga que exija ali uma atividade permanente, mas é uma situação pontual, transitória, enfim. Nesse sentido, então, justamente porque nesse caso é mais delicado, volto a repetir, em função de que tem pessoas esperando e eles vão ser contratados de uma forma precária e não temporária, né? Senhor relator, eu posso sugerir Eu sugiro ao relator, então, que eu acredito que os votos serão favoráveis, né, pela necessidade, a questão do mérito nem se discute, mas pensando, tendo esse mesmo olhar que a Cristina falou, nós temos aqui, tem que ter um olhar jurídico, né, e do poder legislativo, não do poder executivo. Então, que se anexe a esse projeto, até para justificar o nosso voto com mais tranquilidade, uma justificativa por parte da secretaria, mais ou menos com essa documentação que o secretário trouxe, né, que eu acho que deixa bem clara a necessidade e a situação que encontra, a gente anexar esse processo de votação, dando um respaldo maior para o nosso voto aqui como legisladores, né. Acho que é interessante, né, Cristina? Dessa forma fica bem mais tranquilo, vai ao encontro do que a Cristina disse. Inclusive, né? Presidente da Comissão,
de colocar na área de pedagogia, na área de matemática. Tem professores prestes a se aposentar, outros estão nessa linha. Eu acho que nos dá maior seguridade. Isso. Nós vamos redigir o parecer do relator, ele vai redigir, vai colocar tudo que foi posto aqui, né? Essas justificativas, isso vai ajudar bastante já na instrução. Mas é bom que, isso aqui tá aqui tantos de licença, tem o documento da licença aqui. Então tá até para, né, Valdemar, para não abrir precedente de qualquer discussão depois dentro da área jurídica, né? Não dá problema para municípios. É para prevenir, né? Prevenir em questão do Tribunal de Contas, Judiciário, enfim, para prevenir. Eu acho que até segunda chega isso aí, né? Daí a gente já vota. Tem como ser até segunda-feira isso aí? Sim, com certeza. Então, sim. eu dou a sugestão do relator votar favorável, condicionado a essa documentação aí. Então, na nossa comissão, a gente coloca que vai à votação esse projeto e que se anexe essa justificativa, né, secretário? Da minha parte, está ok. Então, tendo esse o voto do relator, eu peço que a colega Rosane, também, que é da comissão, se manifeste. Juridicamente, eu acompanho o voto do relator. Eu também, como parte da comissão, acompanho o voto do relator. Então, o parecer da comissão é favorável que vá à votação, condicionado à chegada desse documento, da documentação, enfim, justificando a questão da contratação emergencial e não a nomeação dos cargos. Beleza? Da nossa parte, secretário, agradecemos a tua presença. Eu acho que é só para esse projeto, né, a necessidade da tua presença aí. Muito obrigado e estamos aí à disposição. Eu que agradeço, né, vereador. Acho que mais uma vez me coloco à inteira disposição de vocês. Né, agradeço a orientação do jurídico também, né, a gente vai levar isso em consideração. Muito obrigado a todos. E dizer, sim, de que quem fez o concurso, que está na sequência, que a esperança sempre terá, né, com toda certeza, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria, senhor presidente, estamos diante de um projeto 18. Gostaria que os vereadores olhassem, principalmente os componentes. O projeto 18, falha a memória, pertence à comissão as duas. Então, sou presidente da comissão que abriu a sessão, eu acho que o secretário poderia falar desse projeto 18, que é de suma importância na contratação dos profissionais para a Escola Integral Professor José Luiz Roda. Tá. É o projeto que a gente vai discutir agora, se o secretário considerar. Então, permaneça conosco mais uns minutos aí. Sem problema. Tá? Então, seguindo nossa pauta aqui, o projeto número 18, já citado pelo colega Ido, eu passo de imediato à colega Rosane, que é relatora. Projeto 18, Rosane. Fica à vontade. Nós combinamos que o secretário também se manifestaria em relação ao projeto, por se tratar da contratação de profissionais na área também. E a orientação técnica da nossa jurídica. Então, esse projeto 18, ele vem com uma exposição de motivos bastante complexa já, que realmente justifica essa contratação emergencial, não estando de documentação, porque é realmente uma questão do poder discricionário, né? Ele fala que, além das atividades de professores de pedagogia, a Secretaria então, Municipal de Educação pensou em oferecer aos alunos dos anos iniciais oficinas de informática, dança, expressão corporal, taekwondo, teatro, esportes, lazer e ginástica. Essas oficinas são complementares, desenvolvidas no turno integral, propostas novas que podem vir ou não de encontro, então, dos interesses dos alunos, e com isso pode-se realizar a troca no próximo ano, né? E isso não justifica, então, uma contratação de forma efetiva, e sim seria uma espécie de uma tentativa, né? De uma proposta que se vai se tentar para ver se vai dar certo ou não. Então, a exposição de motivos por si só ela já é o suficiente para demonstrar que o gestor ele tem essa possibilidade de fazer, então, essa oferta e ver se ela vai de encontro ao interesse, então, dos professores, dos alunos. Não há nenhum problema para que se vá à votação. Isso olhando tecnicamente. Claro que o interesse público, a emergencialidade, contratabilidade, aliás, vai de acordo com a análise de vocês, vereadores.
Perfeito. Muito obrigado. Como disse antes, a gente agradece também pelo convite, né? Mas sim, nós temos o complexo municipal de ensino fundamental integral, professor José Luiz Roden, que ele está em fase de conclusão, né? Então agora nós temos a licitação para fazer o entorno, mas a parte interna está bem tranquila. Como eu colocava para vocês, é uma escola em tempo integral, ou seja, das 7 às 17 horas os alunos ficam na escola. Pela parte da manhã, nós temos as atividades regulares, né? Ou seja, as disciplinas propriamente ditas, português, matemática, ciências sociais e assim por diante. O período da tarde, ele visa desenvolver também essas habilidades nas crianças, mas de forma mais lúdica, né? Por ser uma escola em tempo integral, não vou poder o aluno colocar de manhã numa mesa sentado até as 17 horas, não tem lógica. Então, pela parte da manhã, se concentra mais e pela parte da tarde nós iremos desenvolver outras atividades. Eu falava antes que nós temos hoje estagiários com as turmas. Eu fui umas 2 vezes lá e não conseguimos, não tem como. Por quê? Porque o estagiário ele não tem a especificidade da oficina, né? Por exemplo, se eu vou botar dança, na hora de fazer a seleção, faz uma prova, mas não é especificamente o professor que tem essa habilidade de dança, e nem todos têm. Então, esses alunos vão trabalhar, quem tem interesse ou por turma, dança, a expressão corporal. Nossa, aqui nós podemos explorar muito daquelas crianças. Teatro, então, nem se fala, né? E sempre considerando também os nossos alunos que são do nosso querido bairro Frei Olímpio. Esporte, né? Por que não trabalhar o esporte? Agora nós temos um ginásio só para os nossos alunos, especificamente para nossas crianças. Então, nós precisamos sim de um professor habilitado para esse fim. E não estou menosprezando, né, é bom que fica registrado, os nossos estagiários que desenvolvem as atividades a contento. Mas sempre é melhor ter alguém da área que sabe. Por exemplo, taekwondo, né? Taekwondo tu tem que ter habilidade, tem que ser formado, né? Tu tem que ter essa habilidade, né? Lazer e ginástica, idem. Então, por isso que nós entendemos de forma emergencial, conforme colocou a jurídica, de fazer esse processo seletivo com a maior brevidade possível, né? Os alunos hoje ociosos favorecem a questão de um empurrão, um beliscão, um tapa, isso acontece natural do ser humano. Então nós precisamos o quê? Natural de forma também não generalizada. Mas as crianças precisam sim ter um ocupamento durante todo o período. E eu volto a dizer de novo, a nossa escola, o complexo, é o sonho do nosso município. Nós estamos indo agora, dia 16, se me falha a memória, em Canelinha, visitar um complexo educacional que eles têm lá e que é um modelo também que serve de referência. Então a gente está indo com os professores lá para fazer essa visita. A questão da informática. Não adianta eu ter computadores se eu não tenho um professor ou alguém habilitado para trabalhar com essas crianças. Então, isso para nós vai fazer com que, tenho certeza plena, que nós minimizamos a questão de registro por estar ociosos, né? A gente vai ter certeza disso, e a gente vai estar explorando naquelas crianças outras habilidades, visando a socialização, visando a integração daquelas crianças. Eu posso fazer uso da palavra? Eu gostaria, secretário, de dar uma sugestão. As oficinas aqui, para as quais, então, serão contratadas as pessoas para trabalhar, eu acho que são de fundamental importância para uma escola de tempo integral. Mas nós vivemos hoje num mundo que é extremamente agitado. As crianças são muito agitadas, elas não se concentram mais, elas estão não conseguem permanecer muito tempo numa atividade. A dificuldade de concentração é extremamente grande. E há estudos, relatos, e isso é fato, de que muitas escolas estão incluindo a meditação. A meditação. As crianças meditam. O que é inclusive os psicólogos falam, eu conversei pelo menos com uma psicóloga, né,
que diz que isso é extremamente, traz um resultado muito grande. É a volta à calma, é um pouco de interiorização, de silêncio interior, porque o mundo fora chama, é brinquedo disso, é brinquedo daquilo, é barulho aqui, é som lá, e a criança vai de uma coisa para outra, e daí para outra, e para outra, né? E não se concentra em nada. E a meditação, ela, além de ajudar elas a se concentrar, o resultado disso se reflete na aprendizagem. Elas aprendem mais, porque elas passam a se concentrar em alguma atividade. Então, uma sugestão que eu deixo, eu gostaria que vocês pensassem com carinho, né? Porque nós sabemos o quanto os professores sofrem hoje para conseguir a atenção das crianças, né? Elas estão num mundo maluco, né? E me preocupa isso, me preocupa o futuro, né? O que essas criaturinhas vão fazer no futuro? Elas vão se concentrar quanto tempo no quê? Ou vão ficar saltando de uma atividade para outra a todo instante? Eu acho que a meditação, ela viria a ajudar muito. Essa é uma sugestão, né? Tem várias, já vi várias escolas, né, que adotaram a meditação, e os resultados se refletem na aprendizagem, são surpreendentes. Com toda certeza, vereadora e professora, né, com muito orgulho, a gente vai levar isso sim em consideração. E como eu disse antes também, a escola está no processo de construção. Então as sugestões, por favor, né, quem tiver sugestão para vir agregar ao desenvolvimento da nossa escola, com toda certeza a gente vai considerar. Por exemplo, a meditação é bem bacana, né, e eu considero a sua palavra, a sua fala, né, sendo de grande importância para nós. Muito obrigado. Seguindo a orientação técnica da nossa relatora, né, e o projeto sendo aí para despertar o interesse das crianças, né, eu sou favorável que vá à votação. E também, né, eu acho que já existe, é bem antigo, um projeto que antes de cada começo de aula se faça uma oração. Eu acho muito importante, eu não sei se esse projeto está sendo desenvolvido nas escolas, mas eu sei que ele existe, né? Eu sou favorável, então, que vá à votação. Eu ia fazer uma pergunta que, eu não sei se foi o secretário Valdemar em uma oportunidade, ou o próprio prefeito em uma oportunidade ocasional, frisou uma frase e aquilo me despertou tamanho, dizendo que essa escola ela vai ser pouco diferente. Ela vai ter uma filosofia de trabalho diferenciada, porque é integral, porque é uma ordem mais incisiva. Tem alguma coisa específica em relação a essa funcionalidade especial que me fez despertar tamanha, inclusive me fez despertar a Escola Militar de Porto Alegre, alguma coisa nessa linha, onde que todo mundo quer estudar, porque todos sabem por quê. Tem alguma coisa para nos contar sobre isso? Ou é segredo de Estado? Não é segredo, não. A gente tem maior orgulho de partilhar. A gente está planejando, sim, essa escola e a razão já começou em questão de a gente fazer uma reestruturação nela, né? Então já mudou bastante. E quando vem para o prédio novo, a gente pensa e estamos escrevendo e sim, vamos executar uma escola diferente. Como eu colocava antes, é uma escola que começa às 7 horas, vai ter todas as refeições e sai à tardinha às 17 horas. Então, nós saímos de 77 para 144 alunos, não é por acaso. E além disso, vereador, nós temos inúmeros pedidos de que, na medida que tiver o prédio novo, os pais vão tirar as crianças, tirar modo também de dizer, transferir as crianças da escola que hoje frequentam para colocar numa escola que é em tempo integral. Sim, uma escola com regras, uma escola onde predomina o conhecimento, onde predomina a integração, onde predomina a aprendizagem. É isso que nós queremos e é por essa razão que a gente está visitando também escolas que já têm o tempo integral
E essa escola que a gente está indo, ela tem inclusive um projeto de disciplina muito bom, que a gente vai estar, com certeza, analisando para visualizar e, quem sabe, inclusive a implantação. Como eu colocava antes, hoje a escola ela está maravilhosa, claro que faltam os acabamentos, depois com o entorno todo ali pronto, possivelmente com acesso de asfalto, a gente também já está pensando nisso, né, para que essa escola realmente se torne uma escola mais melhorada, se tratando em tempo integral. E eu não posso, em hipótese nenhuma, menosprezar as demais escolas, né? Nós temos 17 escolas, todas elas desenvolvem um excelente trabalho, um trabalho de qualidade. A gente esteve essa semana visitando as escolas do campo, onde todas elas estão bem estruturadas, estão sendo bem trabalhadas. Então a gente até convida vocês também, com o vereador, a gente já soube em algumas ocasiões, eu mesmo presenciei a visita de vocês, e temos orgulho de recebê-los nas nossas escolas com toda certeza. Peço que o vereador Flávio se manifeste. Eu sigo o voto da relatora. Eu também sigo o voto da relatora, então o parecer da comissão é favorável para que o projeto vá à votação na segunda-feira. Tá? Então agora sim, secretário, muito obrigado por mais uns minutos conosco aqui. Eu agradeço. Seguindo aqui, então, o projeto número 19, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 5.337. Não, desculpa, eu li a linha de cima aqui. Ele revoga a Lei Municipal 4.961, de 8 de julho de 2014, autoriza o Poder Executivo a firmar termo de concessão de uso do pavilhão, localizado na FEICAP, trata da AMEI, Associação Melhor Idade de Três Passos, tendo em vista que a entidade não tem mais interesse em favor do imóvel. É um projeto um pouco mais simples, eu peço direto já, de imediato, a orientação técnica da Cristina. Só para deixar claro que a lei é uma lei autorizativa, que autorizou essa concessão, né, e essa lei vai revogar, não há problema nenhum em se fazer isso, mas não é o ato que vai realmente fazer essa reversão do uso. É mais questão burocrática e questão jurídica mesmo, que o ato administrativo adequado, então, ele é o termo de concessão, seria então a rescisão desse termo de concessão ou encerramento, né? Mas isso já foi informado ao Poder Executivo e a lei naquela oportunidade colocou então que poderia se fazer a questão da revogação, da reversão da concessão por interesse da administração ou por alguma infração. Não tinha, então, esse artigo dizendo por interesse também da associação, mas não vejo problemas jurídicos, porque não vai ter utilidade, então não tem nenhum problema nesse sentido. Eu já enviei para eles e solicitei o termo de revogação para ficar junto aqui, para ficar bem instruído o projeto de lei. Isso, aqui a gente então só vai votar fala, vereador Senhor Ito. presidente, para completar aqui a opinião dada juridicamente, está anexo a ata da AMEI, que confirma o interesse deles na revogação dessa lei citada em 2014 aprovada. Então, acho que há uma concubina aí. Muito obrigado. Isso aí, tranquilo, a associação não tem mais interesse em utilizar, então apenas é uma questão burocrática de revogar a lei que existe a concessão. Como a Cristina explicou, não tinha um artigo específico tratando digamos, do desinteresse da associação no prédio, então a parte burocrática cabe ao executivo e à associação fazer um distrato, enfim, um termo que oficialize isso. Então, o meu voto como relator é favorável, que vá à votação. Peço que a vereadora Rosane se manifeste. Acompanho o voto do relator. Vereador Flávio. Também acompanho o voto do relator. Então, a comissão aprova a votação desse projeto na segunda-feira. Seguindo aqui, eu já havia dito que o projeto número 20, eu sou o relator dele também, em função do recebimento de um ofício por parte do Instituto de Previdência no final da tarde de ontem, por ser um caso mais complexo e trata também do projeto número 96, a gente vai ler eu peço que a Cristina leia então o ofício recebido.
até para constar em ata e nas gravações, e justifica, então, em função do tempo de discussão e de análise, isso. O ofício vem com vários documentos em anexos, enfim. Então, existe uma discussão, uma diferente interpretação e ideia entre executivo e instituto. Nós preferimos analisar com mais tranquilidade e deixar para a próxima reunião da comissão. Então, Cristina, só leu o ofício para a gente oficializar e não vamos discutir hoje, a gente já parte para o outro depois. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar esclarecimentos no Instituto no tocante ao projeto de lei número 20, enviado pelo Poder Executivo para a contratação emergencial do oficial previdenciário. O Instituto de Previdência, em 2 oportunidades, encaminhou o projeto de lei ao Poder Executivo, solicitando envio de projeto ao Poder Legislativo para criar o cargo de servidores do Instituto, conforme rege a Lei 5.002/2014, artigo 26, que segue em anexo cópia dos projetos de leis encaminhados em 7 de novembro de 2018 e 8 de março de 2019. O Poder Executivo ignorou as nossas demandas, enviando ao Poder Legislativo projetos de lei de contratação emergencial, o que para o Instituto não é viável, tendo em vista o estabelecido em lei. Sendo que o Conselho da Administração do Instituto é soberano nas decisões conforme estabelece o artigo 45 da Lei 5.002/2014, onde o projeto de lei ora apresentado pelo Poder Executivo não passou por aprovação do Conselho. Em virtude da complexidade dos serviços do oficial previdenciário, este deve ser de cargo efetivo, pois demanda de tempo para aprendizagem do ofício, o que acarreta essa função tão importante, o que acarreta custos financeiros para o Instituto, e também o pouco tempo que essa pessoa ficará para exercer essa função tão importante para os nossos aposentados, pensionistas, servidores ativos que verão em busca de aposentadoria, sendo que esse servidor contratado emergencialmente deverá ser qualificado. E o contrato emergencial não podemos despender despesas com treinamentos, pois o tempo que ele exercerá a função é muito curto para a demanda existente, e quando este aprender tudo, o contrato será findado e novamente o Instituto ficará à mercê de servidor para desempenhar as funções do oficial, ao contrário de um servidor efetivo, que será treinado e dará continuidade aos serviços de confecção de folha de pagamento, processos de aposentadorias, pensões, abastecimento de sistemas como PREV, TSE, Imprev, com dados ativos, cálculo autorial, entre outros. Portanto, o trabalho é imenso. Sem mais, atenciosamente, Ivete Maria Linkbeck, diretora-presidente. Obrigado, Cristina. Então, a leitura foi apenas para registro, né? Essa discussão nós vamos levar na próxima reunião de comissões. Eu passo, então, para o projeto número 21, que é de relatoria da vereadora Rosane. Fica à vontade, colega. Projeto de lei número 2119, eu já de imediato peço a orientação técnica. Esse é no mesmo sentido, então, sempre que há Analisando a orientação, já estive conversando também com a Cristina, e verifiquei, né, os atestados também, é que deve ter sido porque a perícia não é marcada logo. Então, o atestado existe, ele está apto a ir à votação, sim. Colega Flávio? Da minha parte, pode ir à votação. Eu também acompanho o voto da relatora, então o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto vá à votação. Na nossa comissão, então, não temos mais nada a tratar, eu encerro a presente reunião e passo a palavra à colega Marli. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural.
reunião ordinária do dia 28 de março de 2019. Primeiramente, faremos a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 3/2019. Aos 14 dias do mês de março do ano de 2019, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas, os vereadores Arley Tomazoni, Maria Helena Krumenauer e Marli Franck. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 6/19, dispõe sobre a concessão de subsídio à empresa de Três Passos, na forma de serviços e obras de terraplanagem para construção, ampliação ou melhorias e empreendimentos. Projeto de lei número 12/19, dispõe sobre a alteração da lei municipal número 4.475, de 5 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a criação de empregos públicos para provimento das vagas de agentes comunitários de saúde e da lei municipal número 4.427, de 29 de outubro de 2010, a qual dispôs sobre o plano de cargos e funções. Projeto de lei número 14/19, altera o anexo da Lei Municipal número 5.263, de 27 de junho de 2017, que institui o Plano Plurianual para o município de Três Passos para o período de 2018 a 2021. Projeto de lei número 15/19, altera o anexo da Lei Municipal número 5.370, de 11 de setembro de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Distribuição das matérias pela presidência da comissão. Na sessão ordinária do dia 11 de março de 2019, a presidente vereadora Marli Franck designou-se como relatora do projeto de lei número 12/19 e o vereador Arley Tomazoni como relator para o projeto de lei número 15/19. Leitura e discussão e votação dos requerimentos e relatórios e pareceres. Projeto de lei número 6/19. A relatora Maria Helena Krumenauer proferiu o voto favorável ao projeto e foi seguida pelos demais membros. Projeto de lei número 12/19. A relatora Marli Franck proferiu o voto favorável ao projeto e foi seguida pelos demais membros. Projeto de lei número 14/19. O relator Arley Tomazoni solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica, tendo em vista o presente projeto não apresentar vícios de natureza formal ou material, especialmente após o envio do projeto de lei substitutivo. O relator Arley proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei número 15/19. O relator Arley proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Votação do parecer, aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de leis números 6, 12, 14 e 15/19. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata. Nenhum questionamento, então coloco em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata, então, aprovada. Leituras do expediente. Projetos de lei números 96/18, números 17, 18, 19 e 21/19, cujas emendas já foram lidas na reunião anterior. Nesse momento, então, os relatores farão as análises e proferirão seus votos. O projeto 96/18, ele fica aguardando, então, o retorno do Executivo Municipal, conforme já mencionado em reunião anterior. Projeto de lei número 17/19, do qual eu sou a relatora, que trata da contratação emergencial de professores. Solicito a orientação técnica desse projeto. 17 é no mesmo sentido, né? A regra geral é o concurso público, a exceção que tem que ser olhado com muito cuidado, principalmente quando tem um concurso em vigência, é a questão da contratação emergencial. E o ideal é que se venham os documentos, principalmente quando se fala em licença, para evitar e prevenir, se analisar se realmente são tantas vagas, tantas licenças, para fazer esse comparativo e ver que nenhum direito subjetivo de um servidor que passou no concurso, servidor não, mas um candidato que passou no concurso público não terá o seu direito subjetivo violado, né, no sentido de ser chamado e
e aquele servidor que vai emergencial, na verdade, está ocupando um cargo permanente. Mas só nesse sentido, e com os esclarecimentos, tem mais situações que o secretário de Educação explicou, a questão, né, do Fundeb, enfim, são mais questões de gestão que devem ser analisadas por vocês para caracterizar a emergencialidade ou não. Depois dos esclarecimentos da assessora jurídica Cristina e dos esclarecimentos que nós já ouvimos também do secretário municipal de Educação, professor Valdemar, eu vou proferir meu voto, então, que é favorável para que o projeto vá à votação. Peço que os demais membros também manifestem seu voto. Eu acompanho a relatora. Meu voto, ele vai baseado no artigo 3º, que, repito ele, os candidatos ao preenchimento das vagas previstas nessa lei serão selecionados mediante a utilização da lista de aprovados no concurso público vigente e, no caso de encerramento desta lista, por meio de novo processo seletivo simplificado. Baseado nesse artigo, meu voto é favorável. Correto. O próximo projeto, 18/19, que fala sobre a contratação de emergencial de 5 oficineiros. Passo, então, para o relator Ido. Bem, senhores componentes da comissão, senhora assessora, diante da justificativa individualizada, que foi um capricho dos integrantes da secretaria em nos remeter, eu tive a oportunidade de fazer essa leitura no final de semana, eu gostei demais da atenção nos dada nesse projeto. Que cada pedido, cada formação exigida, cada oficineiro, ele tem aqui suas atribuições, como também as suas as graduações, a sua profissionalização competente para cada área. Isso me deixou muito entusiasmado para aprovar esse projeto e dizer que o relator se acha com material suficiente para dizer que esse projeto pode e deve ser aprovado, diante do que consta, e os senhores vereadores tiveram a oportunidade de fazer também essa leitura, e essa escola, por ser ela integral, já dita aqui, ela cabe a necessidade de ter esses expedientes, que é a dança, taekwondo, informática, corporal, teatro, esporte, lazer e ginástica, para fazer com que essas horas do integral sejam ocupadas. O que também me deixou bastante contente é de que, de manhã, vai ter só aula. E à tarde, então, todos vão para esse tipo de atividade. Não vai ter 2 turmas aula de manhã, 2 de tarde, e uma oportunizando a outra. E não, aula de manhã, de tarde, todo mundo para suas atividades complementares. É isso que me deixa favorável, e eu voto o meu voto e peço também a advenha dos demais. Eu também acompanho o voto do relator. Meu voto também é favorável de que vá à votação. Vamos agora, então, para o projeto número 20/19, cuja relatoria é com o vereador Arley, né? Esse projeto fica para análise, ainda nas comissões, e será incluído, então, na pauta na próxima reunião. Seguindo adiante, projeto número 21/19, o relator vereador Ido. Projeto 19 é da MEI? 21. O projeto Muito bem. dos 5 operários, Então, contratação dos 5 muito operários. obrigado pela correção. Então, esse projeto, nós sabemos que o município necessita de operários. Né? Ainda mais, como dizia o prefeito Pedrali, precisamos de mais tuco.
nós estamos aumentando as creches, estamos aumentando a escola integral, vai ter um pátio para trabalho dos operários enorme. As praças aumentando, os canteiros na cidade aumentando. E para isso precisa de gente que vai primeiro a poda, corta de grama. É o pessoal que trabalha na área pesada. E certamente muitos estão se aposentando, outros têm laudo e a necessidade pela crescente demanda existente. E ali ele nos pede, nesse projeto, a contratação de 5 operários. E nos relata o projeto de que operários estão com laudo médico. Face a isso, eu acredito que não é pelo fato do laudo, é pela crescente demanda necessária que existe, porque Três Passos hoje não é o Três Passos de ontem, é outro. Nós temos muito mais trabalho a ser feito. A começar também pelo asfaltamento que os operários fazem. Mas aqui nós temos laudos, portarias, de que justificam a ausência de funcionários temporariamente. E tem uns que, até me prove o contrário, me dizem que o operário já voltou ao trabalho. É o afastamento de 14 de dezembro a 13 de março, por exemplo. Né? Que nos leva também a pensar de que esse funcionário já voltou. E assim tem um ou outro ainda. Mas pela necessidade, eu me baseio, meu voto, minha relatoria, baseado na necessidade que existe de Três Passos ter mais gente para cortar grama, para poda, para os canteiros, para a recuperação asfáltica e para outras demandas necessárias. Agora criamos uma praça aqui na Receita Federal, pequena, mas é digna de estar ali, bonita, né, que é elogiada por todos, mas precisa de funcionário. Né? Então, baseado nessa demanda, o meu voto é favorável. Eu também sou favorável que esse projeto vá à votação na próxima sessão. Eu acompanho também o voto do relator, favorável para que vá à votação. Então, nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião das comissões permanentes. Valeu.